Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, muita gente fala que esses debates protestantes são sobre coisas periféricas, né? São sobre coisas doutrinas que não assim, atrapalha, né? Ou não sei, que venha a causar algum problema na questão da salvação das pessoas. São doutrinas assim que de menos importância. Mas, por exemplo, aqui está se falando sobre o batismo nesse debate. O batismo, nós sabemos que pelo próprio Jesus é dito que quem não crer e não for batizado não será salvo. Alguém pode dizer, mas o bom ladrão na cruz lá não foi batizado. Sim, ele não foi batizado porque aquela ocasião em que ele crê, em que ele se arrepende, em que ele se converte, ele não tinha mais como ser batizado. Então, aí Jesus tem seus meios para fazer exceções. E ele pode fazer isso, que ele é Deus. Porém, o modo ordinário para que a pessoa seja introduzida no corpo de Cristo, que é a igreja, é o batismo. Crer e ser batizado. Ou ser batizado quando você, por exemplo, tem crianças que nascem e os pais têm a fé e levam os filhos à pia batismal para batizá-los. Isso aí é outro tema, batismo de criança. Né? Mas vamos deixar de lado porque aí é outro tema que para nós católicos e para as igrejas ortodoxas e também para as igrejas da Reforma pode-se batizar crianças. Claro que com algumas visões distintas umas das outras, mas pode-se batizar criança. Porém, aqui está se falando sobre a fórmula do batismo. Né? Jesus mandou batizar, ordenou que os apóstolos fossem por todas as nações e batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui tem dois pastores aí, né? O da esquerda do vídeo, né? Para você que assiste, é unitarista ou unicista, ou alguém que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. São apenas títulos para definir uma só pessoa que se manifestou de três modos diferentes. Uma como o Pai na criação, depois essa mesma pessoa, o mesmo Pai, se manifesta agora como o Filho, né, na encarnação, e depois essa mesma pessoa que é o Pai e o Filho também se manifesta como Espírito Santo em Pentecostes. Para o outro pastor, não, são três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa, mesmo sendo os três um único só Deus. Então o debate vai circular em torno disso. Batizar em nome de Jesus é para batizar em nome de Jesus ou para batizar em nome da Trindade? Vamos lá, vamos ver o que é que eles vão falar aí no debate aí. A questão do batismo... Então vamos lá. Então veja... Tá na vez dele, só um minutinho. Okay. Só um minutinho. Então vamos lá. Ninguém, pastor Tony, é contra ou está negando que Jesus Cristo é o Salvador, pelo amor de Deus. Não, a gente tá Jesus falando... Cristo é o Salvador, mas o tema do nosso debate... O tema do nosso debate não é se Jesus é Deus ou se ele não é Salvador. Obviamente, nenhum outro, a salvação debaixo do céu, ele é o mediador, tá tudo certo. Só que esse que é o mediador... A gente tá falando do ser, tá falando do nome. Não, tô falando da pessoa de Cristo. Então, a pessoa de Cristo. Vamos lá. Não é o nome... o nome Jesus que salva, é a pessoa de Jesus que é o Salvador. Então vamos lá. Senão a pessoa que é muda não pode ser salva, porque ela não sabe falar o nome. Então a questão é a fórmula batismal. Este é o Salvador. Lá em Mateus 28 ele disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora sim, sobre batismo. Aí eu te pergunto, ele deu uma ordem, suscitou, ele deu uma ordem. Isso. E por que no livro dos Atos, vamos só ficar em Atos, tá bom? Que estão registrados todas as ações dos apóstolos, né? As principais delas, as de mais relevância. E aí vamos falar do livro de Atos. Em Atos capítulo 8, verso ali, Filipe desce a Samaria e começa a batizar toda uma cidade em nome do Senhor Jesus. Ele batiza... Atos 8. 16. Você vai ver lá em Atos 8, 16. Filipe, há uma perseguição na igreja, Filipe desce pregando, né? Diz aqui o versículo 14. Os apóstolos, aí chama Pedro e João em Samaria. Vamos lá, 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha
ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então eles impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Então quer dizer, Você vai ficar feliz com a minha declaração. o que houve com a ordem? Por que ela com a ordem trinitária? Por que ela não está no livro de Atos? Não somente esse texto, tem vários textos assim. Mas você quer citar os outros textos? Porque aí eu vou passar para ele agora. Ele chega na casa de Cornélio, está lá, Atos capítulo 10, no verso 43, e ele fala uma coisa muito importante na sua pregação, Atos 10, 43. A este dão testemunhos, todos os profetas, todos os que nele crê, receberão perdão do pecado pelo seu nome. Então Pedro ainda estava dizendo essas palavras, verso 44, e aí caiu o Espírito Santo, vamos pular para adiantar aqui. Respondeu Pedro: pode alguém negar água para estes que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48, então mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com ele por mais alguns dias. Outras traduções vão dizer em nome do Senhor Jesus, aí é uma questão de tradução. Ok, nome de Por Jesus. que a ordem não foi executada? Principalmente, não é somente, tem vários. Feita a pergunta, vamos, pastor. Vejam só, é incrível, né? Esse aí que argumentou agora é um unitarista ou unicista, né? E tem muitos grupos já no Brasil, no meio protestante, claro, no meio protestante, que vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não existe 3 pessoas, é uma só pessoa. E esse irmão está dizendo aí que Jesus mandou batizar, a pergunta foi feita. Se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que é que vocês não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele vai dizer que, lendo o Atos dos Apóstolos, onde está registrado a ação dos apóstolos, a ação da igreja primitiva, ele vai dizer que todos foram batizados em nome de Jesus. Né? Creem no Senhor Jesus, creiam e sejam batizados em nome de Jesus. Fulano foi batizado em nome de Jesus. Veja, uma coisa é ser batizado em nome de, outra coisa é ser batizado com o nome. A fórmula é: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula. E quem mandou fazer isso? Jesus Cristo. Então, quando os apóstolos dizem sejam batizados em nome de Jesus, ou no nome de Jesus, é a mesma coisa que você compra uma casa e registra aquela casa no seu nome. Então você tem o quê? Poder sobre aquela casa. Aquela casa te pertence, ou um carro, ou o que quer que seja. Por quê? Porque está registrado em seu nome, ou está registrado no seu nome. Agora, por exemplo, você, vamos lá, vai registrar uma criança. Aí registra com o seu nome. Como é que um pai registra uma criança com o seu nome? Meu nome é Denis. Aí eu registro o meu filho com o nome de Denis. Mas como não pode ter o mesmo nome, aí vai dizer Denis Júnior. Entende? Foi registrado com o mesmo nome. Então, quando os apóstolos recebem a ordenança de Cristo para batizar em nome de Cristo, é na autoridade de Cristo. É na ordem, cumprindo a ordem de Cristo. Os apóstolos lá, quando dizem seja batizado em nome de Jesus, não estão dizendo ser batizado com o nome de Jesus. Tipo, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Ou com o nome de Jesus Cristo. Né? Eu te batizo, a fórmula. Eu te batizo em nome de Jesus. Olha, que coisa estranha. Né? Vamos ver aí o que é que o outro pastor vai argumentar. É muito simples. Eu me admiro você, Tony. Desculpa te chamar de você. Pode ficar à vontade. Você pertenceu a essa... Veja aí agora, viu? Agora entra a controvérsia. O Tony lá entrou, ele agora é unitarista. Ele pertenceu à igreja Assembleia de Deus e foi batizado na Assembleia de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Provavelmente esse Tony já foi alguém que talvez tenha saído da Igreja Católica. Não sei, talvez tenha saído da Igreja Católica. Se saiu da Igreja Católica, foi para a Igreja Assembleia de Deus, lá rejeitou o batismo católico e se batizou de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora saiu da Igreja Assembleia de Deus e entrou numa igreja unitarista ou unicista. Veja aí o que é que o pastor vai dizer. de Deus, e você então
aceitou esse batismo em nome de Jesus, provavelmente foi rebatizado, não é isso? Sim, assim como Paulo rebatizou os discípulos O de João. batismo, você aceitou Jesus na Assembleia de Deus? Sim. Não foi válido? Não, eu fui nasci e criado. Foi válido esse tempo que você esteve na Assembleia de Deus? Ou você só nasceu? Ele foi nascido e criado, né? Ele não saiu da Igreja Católica, graças a Deus, né? Senão seria mais um peso aí pelas costas. De novo, depois que foi batizado em nome de Jesus. A Bíblia diz pra gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não posso ficar estacionado. E esse assunto... Valeu a sua experiência desde que você nasceu no Evangelho? Olha, você conhecia Jesus ou só conheceu Jesus? Só conheci Jesus de ouvir falar. Ah, então se você De ouvir morre... falar. Então ele era da Assembleia de Deus e só ouviu Jesus de ouvir falar. Só conheceu, melhor dizendo, Jesus de ouvir falar. Então ele não conhecia Jesus. Ele só conhecia Jesus de ouvir falar. Né? Como Jó, né? Ah, Senhor, te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje meus olhos te viram. É engraçado, né? Esse pessoal é engraçado. Vamos lá. Esse antes estava perdido. Isso aí não pertence a mim decidir essa questão aí é com Deus. Ah, tá. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, pastor. Tá bom, então você tá Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá bom. É verdade, Tony, eu vou te ajudar aqui, tá bom? É verdade que na Bíblia nós não encontramos os apóstolos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. É verdade. E por que não você tem na batiza? Bíblia. E por que você Calma, batiza? Mas eles precisam- calma, ele vai responder essa calma. pergunta, vai lá. É verdade. Pau. Por isso, meus irmãos, por isso que nós, católicos, cremos nos concílios, cremos no magistério da igreja. Porque esse rolo, essa confusão, tudo isso aí já aconteceu lá atrás na Igreja Católica. E nós já superamos tudo isso. Negar a divindade de Cristo, negar a Trindade, negar a divindade do Espírito Santo e tudo mais. Mas também nós não encontramos os apóstolos recitando a frase eu te batizo em nome de Jesus, sabia disso? Quando eles mencionam aí... Espera, calma. Quando eles batizam aí no nome, não está se referindo à pessoa de Jesus, mas à autoridade dele. A autoridade que ele deu aos apóstolos. Então, todas as vezes que você encontra em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor, em nome de Jesus, porque tem várias fórmulas. Eu pergunto, qual é a fórmula correta? Atos 2:38? Se for Atos 2:38, na sua igreja usa Atos 2:38, ou na sua igreja não usa Atos 8:16, por exemplo, eu vou ler aqui. Essa é falácia da negação, né? Peraí, Tony, deixa eu falar. Não vai conseguir, se esse cara se interrompendo, não vai dar certo. Porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aí eu vou para Atos 10, olha o que está aqui em Atos 10, versículo de número... 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Agora aqui não cita Senhor Jesus, aqui cita em nome do Senhor. Quem é o Senhor? Atos também, 19, verso 5. A Bíblia diz que Deus é o Senhor. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tá tudo certo. Atos 19, olha o que diz aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, qual é o batismo correto? Qual é a fórmula correta que você usa na sua igreja? Em nome de Jesus, em nome do Senhor ou em nome do Senhor Jesus? Pelo menos 3. Quer que eu cite mais? Veja, pessoal, o debate passa aí no mínimo 1 hora falando isso aí, um tentando convencer o outro, né, de que o batismo correto é em nome de Jesus, o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí nós podemos ver que é nada mais, nada menos que encher linguiça, né? Isso nós podemos dizer que é encher linguiça. Aí tem um protestante que fica o tempo todo dizendo a mim, olha, por que você não aceita um debate com fulano, com cicrano, com beltrano? E aí você teria a oportunidade de mostrar para ele que ele está errado. Veja, o pastor aqui que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E essa é a fórmula correta, porque a Bíblia está lá, Mateus 28:19, Jesus diz, toda autoridade me foi... Deixa eu pegar até a Bíblia aqui. Pronto, aqui a Bíblia. Mateus 28, verso 19. Diz Jesus assim. Vamos ler do... Pronto, vamos ler do 18. Jesus se aproximou e lhes falou. Falou com os apóstolos. Concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Vai ter Bíblia aqui, eu estou com a Bíblia aqui do Peregrino, vai ter Bíblia que vai dizer assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E com essa autoridade Jesus diz, portanto, ide fazer discípulos entre todos os povos. Como?
batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso aqui é a tradução da Bíblia do Peregrino. Então, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia da Ave Maria vai dizer assim: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui é só uma questão de tradução. Mas está aqui, a ordenança de Jesus é essa. Então, quando alguém vai batizar, ele vai batizar em nome de quem? Em nome daquele que mandou. Quem mandou? Jesus. Então eu venho aqui para realizar esse batismo em nome de Jesus que me mandou. E como foi que ele me mandou batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, está resolvida a questão. Agora, nesse debate aqui, o pastor vai dizer que essa heresia unicista ou unitarista apareceu lá no início da igreja e foi combatida, quando a igreja estabeleceu a doutrina da Trindade. Quando é que a igreja estabelece a doutrina da Trindade? Quando é? A igreja estabelece a doutrina da Trindade em alguns concílios da igreja. Em alguns concílios da igreja foi estabelecida a doutrina da Trindade. Quais são os concílios? Aí ele vai falar de alguns concílios, porque uns vão falar da divindade de Cristo, outros da divindade do Espírito Santo e assim sucessivamente. Então, quais foram os concílios? Principais concílios que definiram a doutrina da Trindade. Número 1, Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia I, em 325 depois de Cristo. Convocado pelo imperador Constantino, combateu a heresia de Ário que negava a divindade do Filho. Definiu que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Esse foi o início da fórmula trinitária no credo niceno. Então, o primeiro concílio de Nicéia, convocado por Constantino, que para os protestantes é um pagão, foi nesse concílio que se definiu que Jesus e o Pai têm a mesma substância, a mesma natureza, mesmo sendo pessoas distintas, são o mesmo Deus. E daí surge a primeira parte do credo niceno, que vai dizer: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aqui a primeira parte do concílio do credo niceno-constantinopolitano. Primeira parte, concílio de Nicéia. Agora vem o segundo concílio da igreja, que vai ajudar na formulação da Trindade, da doutrina da Trindade. A Trindade já existia desde a eternidade, nunca deixou de existir, sempre existiu, porque é Deus, não tem princípio nem fim, mas a formulação da doutrina trinitária. Número 2, Concílio de Constantinopla I, 381 depois de Cristo. Reafirmou o Concílio de Nicéia, ou seja, dizendo que Jesus e o Pai têm a mesma natureza. Combateu as heresias contra o Espírito Santo, como o pneumatomaquismo, que negava que o Espírito Santo fosse Deus. Definiu a divindade do Espírito Santo, proclamando que ele procede do Pai e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, o Pai tem a mesma substância do Filho, o Espírito também tem a mesma substância do Pai e do Filho. É Deus também. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida que procede do Pai. O credo niceno-constantinopolitano, usado até hoje na missa, foi consolidado nesse concílio. Então, o credo que ele vai usar aquela primeira parte do concílio de Nicéia, quando vai dizer, creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, e um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E por ele todas as coisas foram feitas. Aí, continuando mais à frente, vai se falar do Espírito Santo. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai. No concílio de Éfeso, 431 d.C., esse concílio definiu que Cristo é uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana. Protege a integridade da segunda pessoa da Trindade, ao afirmar a unidade do Verbo encarnado. Então, o concílio de Éfeso vem dizer que Jesus não é duas pessoas, mas é uma só pessoa com duas naturezas. Porque senão aí já teríamos mais de quatro pessoas, já teríamos 4 pessoas, né? Não seria mais trindade, seria um quarteto. No concílio de Calcedônia, 451 d.C., esse concílio definiu que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas sem confusão nem separação. Reafirma que o Filho, segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana, como o concílio anterior dizia. O concílio de Latrão, em 1215, formula a Trindade com linguagem teológica precisa. Uma só essência divina, substância ou natureza. Absolutamente simples. Quando diz absolutamente simples é porque não é formado por partes, como o ser humano e como todas as outras coisas criadas. É simples, né? Não é simples porque tem simplicidade, no sentido fulano é simples porque é uma pessoa humilde. Não, a simplicidade de Deus significa dizer que ele é simples porque ele não é formado por partes, né? Ele é que forma tudo, ou melhor, ele é que gera, ele é que cria todas as coisas. Ele não precisa ser formado por nada, né? Uma só essência divina, substância ou natureza. Absolutamente simples, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza. O concílio de Latrão IV vai dizer isso. O concílio de Florença vai dizer algo que o concílio de Nicéia, de Constantinopla, não disseram. E as igrejas ortodoxas não aceitam, que é a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. Porque o credo de Niceno-Constantinopolitano vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai, e depois o Concílio de Florença vai dizer que o Espírito Santo procede também do Filho. O Concílio de Florença, em 1439, declarou o dogma da Trindade com a processão do Espírito Santo, a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho, a filioque, né? Importante para o diálogo com os ortodoxos, porque os ortodoxos só aceitam que o Espírito Santo proceda do Pai e não do Filho, né? Então, a doutrina católica da Trindade é a seguinte: Deus é um só em essência e natureza, mas existe eternamente em 3 pessoas distintas. O Pai, sem origem, princípio sem princípio. O Pai é sem origem, né? Não tem começo nem fim, porque é eterno. E é o princípio de todas as coisas, sem princípio, né? Sem ele mesmo sem ele mesmo precisar de um princípio. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, segundo o ensino latino ocidental. Procede do Pai e do Filho. Então, nós podemos ver aqui, meus irmãos, que a doutrina da Trindade
mesmo que ela esteja lá na Bíblia, como Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus, quando foi batizado, veio o Espírito Santo, desceu sobre ele, e uma voz falou do céu: este é meu filho, é muito amado. Isso tudo está lá nas Escrituras. Mas foi uma luta imensa para dizer como é possível um só Deus sempre existir, eterno, mas existir em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como isso? Veja, Deus é um só, em essência e em natureza, mas existe eternamente em 3 pessoas distintas. Então, os protestantes, meus irmãos, eles ficam ressuscitando antigas heresias, e o pior, ficam debatendo isso a ferro e fogo, como se um fosse convencer o outro, quando na verdade não convencem ninguém. E aí ainda fica o protestante no meu pé: vai lá, rapaz, debate com ele, mostra que ele está errado. O que adianta mostrar para alguém que ele está errado se ele mata e morre acreditando que está certo? Não adianta nada, é perca de tempo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre dessa Babel, que tem se tornado o mundo evangélico, o mundo protestante, onde cada um acredita naquilo que dá na sua cabecinha, que acredita porque um dia, sei lá, na sua cabeça surgiu a ideia de acreditar nisso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.